Eu gostava de continuar a partilhar com os irmãos esta pequena coleção que o Senhor me está a dar de 3 mensagens. Mais uma vez, os irmãos vêm cá os muros. Qualquer dia vai chamar a Ana e o seu castelo. Mas não, são só 3. Portanto, esta é a segunda vez. Mais uma vez vocês verão os muros, se Deus quiser. É mais uma ajuda visual para vocês lembrarem, não é? De que vamos continuar com o nosso tema. Não sei se os irmãos se lembram da última vez que estive a partilhar convosco acerca da palavra de Deus e estava a falar de como o povo de Deus que tinha estado na Babilônia, no cativeiro, no exílio, como é que chegado o tempo que Deus tinha estabelecido, Ele começou a trazer de volta o seu povo para Judá, para Jerusalém. Os irmãos estão lembrados disso? Nós falamos de que essa primeira leva que veio, que voltou, veio com Zorobabel à sua frente, e a primeira coisa que eles fizeram foi chegar lá e realmente ver também a destruição dos muros de Jerusalém. Jerusalém tinha sido completamente devastada, o templo, o lugar onde se servia a Deus, onde se adorava a Deus, ele estava completamente destruído, e Zorobabel, ele vai chegar, e a primeira coisa que vai fazer com aqueles que lhe acompanharam foi reconstruir o altar. Os irmãos se lembram? Falamos que a primeira coisa que era necessária para reconstruir a cidade era o altar de Deus, era o relacionamento com Deus. Nós falamos também acerca do versículo de Isaías 61:1, quando o Espírito do Senhor Deus, portanto, ele inspirou Isaías para dizer isto, referindo-se a Jesus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E especialmente esta última parte que diz: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Lembram-se deste versículo? Jesus falou disto acerca dele. E também estava a falar de nós, igreja. Aquilo que tinha sido destruído de geração em geração, nós, através do poder do Espírito Santo em nós, nós ajudaríamos a reconstruir, não só a sermos nós reconstruídos, mas também a edificar a igreja do Senhor. Amém? Para que outros pudessem receber essa restauração. Então, nós falamos que eles chegaram e eles, neste caso, Zorobabel, ele restaurou o altar. Erguer o altar, diz a palavra de Deus em Esdras 3:1-3, firmou o altar nas suas bases, não é? E nós falamos que o altar simbolizava a reconciliação com Deus, de Deus com o homem, através dos sacrifícios, e neste caso, o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Quando nós viemos a Jesus, nós restauramos o altar e reconhecemos o sacrifício perfeito a Jesus nas nossas vidas. Mas uma cidade não se compõe só do altar. Concordam? Não se compõe só do templo. Ainda havia muita coisa para restaurar nessa cidade. Os muros estavam caídos também. As portas, os limites dessa cidade, aquilo que protegia a cidade dos seus inimigos. Nós falamos, quando nós chegamos a Deus, nós temos tanta coisa destruída na nossa vida, que nós precisamos que Deus nos ajude a reconstruir os muros da nossa vida, amém?
coisas pelas quais entrava o inimigo e nos roubava e nos destruía. Com Jesus nós temos a possibilidade de estarmos protegidos através da obediência da sua palavra. Então nós paramos por aqui e nós falamos que quando sentaram as bases também do templo, eles fizeram com declarações de louvor, lembram-se? Fizeram a louvar ao Senhor, com declarações de fé. É assim que nós começamos na vida cristã, com a nossa fé, com declarações de fé, depositando fé e levantando o altar e deixando que Deus restaure a nossa vida, que agora passa a ser o templo de Deus. Amém? E paramos por aqui. Então hoje vamos tomar a seguinte fase, e é uma fase que está liderada por Esdras, um homem também tremendo. Reparem, passam 80 anos desde que se ergueu o altar, que se diz muito rápido, porque a gente passa a folha na Bíblia e pensa que tudo passa muito rápido. Passaram 80 anos e Deus vai promover o regresso de mais uma segunda leva de exilados da Babilônia. E faz como? Através da pessoa de Esdras. Aparece a figura de Esdras. Não sei se eles já estão a passar. Vocês vão entender no fim porque que o tema da pregação é santificados pela verdade, ok? À medida que vamos desenvolvendo o tema. Então aparece a figura de Esdras. Esdras era um sacerdote da linhagem de Arão e seu nome significa ajuda. Esdras significa ajuda. Nós precisamos de muitos Esdras. Amém? Amém? Quantos Esdras há aqui nesta manhã? Poucos levantaram as mãos, mas eu espero que no fim da pregação mais levantem. Ou não sei, espero bem que sim, que o Espírito Santo fale conosco. Então, ele vai regressar a Judá com aproximadamente 2.000 homens e as suas famílias. Ele era um escriba, que ele estava versado, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia as escrituras que existiam até esse momento. Era a Bíblia que existia até esse momento. Ele não tinha toda a Bíblia, como nós temos hoje, mas ele tinha as escrituras, a lei de Moisés. E diz a palavra de Deus algo tremendo. Podem abrir em Esdras 7:10. Ele era um homem cujo coração estava dedicado ao estudo das Escrituras. Estava determinado a aplicar e a obedecer os mandamentos que descobriu nessas Escrituras. E 3, estava comprometido a ensinar aos outros a lei do Senhor e a sua aplicação na vida prática. Este versículo é chave. Ele era um homem dedicado, determinado e comprometido. Nós precisamos de ser assim nesta manhã e a cada dia da nossa vida. Dedicados ao estudo da palavra, determinados a aplicá-la e comprometidos a ensinar a outros em como aplicar. Não só a teoria, mas pegar a palavra e aplicá-la na vida. Amém, irmãos? Então, Esdras era assim. O rei Artaxerxes, o rei persa, ele vai enviar a Esdras para Jerusalém, para ele também governar e julgar, diz a palavra de Deus, o povo, não é? E ele vai lhe dar uma carta branca mesmo, para organizar magistrados, juízes e para ensinar a lei de Deus. E dá permissão para irem com eles. Atenção, todos os levitas, os sacerdotes que quiserem ir com ele. Nós vamos encontrar isto no capítulo 7. Um homem que era ímpio, não servia a Deus, mas reconhecia o senhorio de Deus e o Deus de Israel. E disse, vai para Judá, vai, eu te envio como governador, eu te envio para tu governares, para tu julgares, e também podes ensinar a lei do teu Deus. Coisa tremenda, não é?
como Deus moveu o coração desse homem. Então o que acontece? Que o rei estava a confiar plenamente nele e na sua sabedoria para governar, mas ele, na verdade, ele tinha uma missão secreta, não é? Era um agente undercover, né? 007, no sentido de que ele não só iria governar, mas ele iria fazer algo tremendo, que era ensinar a palavra de Deus e ensinar a praticá-la. Coisa tremenda que eles precisavam naquela cidade que estava a ser restaurada. Então ele vai e 1.500 sacerdotes e chefes de família vão partir com ele para Jerusalém. Mas diz a palavra de Deus algo muito interessante. Quando chegam ao rio Ava, eles partem no caminho e quando chegam ao rio, Esdras faz uma pequena paragem e ele vai observar o povo que ia. Ele sai, imaginem, 2.000 homens e as mulheres e os filhos, e imaginem, não é? Aquela gente toda. E diz que ele faz uma paragem, parou. E começa a observar as pessoas todas que estavam lá. E se apercebe de uma coisa, é que entre eles não havia ninguém da tribo de Levi. Tinham sido convocados, tinham sido até dado permissão por Artaxerxes, mas os da tribo de Levi não estavam lá. A tribo que inicialmente tinha sido consagrados por Deus para o serviço da casa do Senhor não estava lá. E eles iam a restaurar a casa do Senhor. Ou seja, Esdras volta a fazer uma outra chamada voluntária, mas poucos estavam dispostos a se oferecer como voluntários quando os seus serviços eram necessários. Deus tinha munido, tinha dado dons, talentos, capacidades a essas pessoas para servir e eles não estavam lá. Deus, através do Espírito Santo, tem dado à sua igreja dons, talentos, habilidades, capacidades, de forma que todos podemos contribuir para o crescimento do seu reino. Amém? Diz isso na sua palavra em Romanos, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, só um, mas individualmente somos membros uns dos outros. E diz que Ele deu dons diferentes em ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, misericórdia, e diz que cada um que recebeu isso, que o exercite. Somos todos chamados e convocados. Ok? Esdras 8:15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Ao observar essa falta, Esdras vai fazer uma chamada ainda mais específica. Já não é todos os que queiram vir, mas agora ele vai fazer uma chamada mais específica para aqueles que já tinham sido convocados, mas que não se apresentaram disponíveis. E reparem, esta chamada não vai ser genérica, subtil ou uma chamada pouco clara. Ele vai descaradamente desafiar ao serviço daqueles que podiam fazer algo e não estavam disponíveis para isso. Uau! Que desafio que Esdras estava a lançar nessa hora. Que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Ele enviou emissários para ir buscar, que nos tragam ministros para a casa do Senhor. Nós ouvimos a semana passada pelo pastor Nino que a seara é grande e os obreiros são poucos. Orai para que o Senhor da seara ele envie obreiros.
Essa é a oração do momento, irmãos. É a oração do momento, irmãos. É a oração que a igreja tem que se levantar e fazer a cada dia, irmãos. Eu não sei se tu oras isto no teu devocional diário. Mas eu te desafio e eu te rogo, tal e como nós lemos na sua palavra, rogai que envie mais obreiros, mais pessoas para trabalhar no seu reino. Esdras manda buscar levitas e sacerdotes junto de uma pessoa chamada Ido e dos netineus. Ido era o chefe dos judeus no cativeiro em Cassífia. Era um levita da tribo de Gersom, a quem Davi tinha encarregue o ofício do canto. E Esdras diz, vai lá buscar este homem e que nos mandem ministros, que nos mandem servos para nos ajudar no serviço também do templo quando seja construído, completamente restaurado, no seu culto. Quando eu estava a ver isto, irmãos, eu pensei assim, netineus. Quem são os netineus? Levitas? Ok. Netineus. E aí vem aquele bichinho, não é? Bora lá, vamos investigar quem são estas pessoas. Netineus. Netineus, na sua palavra, essa palavra significa os que foram dados para. Ou seja, aqueles que foram destinados para alguma coisa. E na verdade nós pensamos assim, mas estes netineus não eram originariamente da tribo de Levi. Mas eram pessoas, irmãos, que pela graça e pela misericórdia de Deus, em algumas ocasiões, ao longo da história, foram considerados como tais e até incorporados na tribo que servia a Deus. Ao ponto de que as suas tendas, as suas casas estavam perto até da porta das águas, porque eram pessoas que, apesar de não terem sido originariamente da tribo de Levi, destinados para, depois, ao longo da história, eles foram ser aquelas pessoas, chegaram a ser as pessoas que também serviam na casa do Senhor. Netineus. E Esdras diz, traga-me também esses. Irmãos, se nós vamos ver, nenhum de nós merecíamos servir a Deus. Eu não vi nenhum amém. O irmão e a irmã merecem servir ao Senhor e eu não mereço. Eu não mereço. E por vezes me pergunto o que é que eu estou aqui a fazer. No sentido de que o que é que Deus viu? Não é? Nós não merecemos. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, através de Jesus Cristo, nós somos os chamados sacerdócio real. Sacerdócio real. Gente destinada para, fomos dados para servir ao Senhor, aleluia. Diz a palavra de Deus em Efésios 4, 11 a 13, e Ele mesmo concedeu uns para, olha que expressão, Ele deu para, destinados para, dados para, e Efésios diz, Ele mesmo concedeu uns para, apóstolos, outros evangelistas, outros pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos e irmãs, nós fomos dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo. Fomos dados para isso, tu e eu. Isto não é só para uns poucos. Esdras estava à procura de ministros para a casa do Senhor. E eu acredito, irmãos, que nestes últimos tempos Deus está a chamar levitas e netineus, que debaixo do novo pacto em Jesus somos todos nós, porque agora somos sacerdócio real.
Levitas não são só aqueles que cantam aqui no altar, ou como muitos chamam um altar, no palco, é só um lugar um bocadinho mais alto. Não. Os novos levitas somos todos, porque agora nós somos sacerdócio real. E nós temos todos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Nós não precisamos dos homens para nos chegar a Deus. Nós temos a Jesus Cristo para nos chegar a Deus diretamente, e à sua vez todos nós somos sacerdotes para ministrar uns aos outros, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Aleluia! Então ele vai mandar 9 chefes e 2 sábios até essa cidade, a Cassífia, para falar com o chefe local, a fim de conseguir ministros para o altar. E quem é que vai aparecer depois deste chamado? Vai lá ver, irmão, a muito custo vão conseguir 38 levitas, mas tiveram êxito com os netineus, 222 netineus. Coisa tremenda, não é? Pessoas que nem originariamente tinham sido chamados para. Então eram estas pessoas que, apesar de não serem originariamente filhos de Levi, tinham sido adjudicados para servir na casa do Senhor. O que acontecia com estas pessoas antes de responder ao chamado? O que estavam a fazer da vida? Artaxerxes já tinha dito que podiam ir para lá, certo? Esdras tinha convocados para irem para lá ajudar a restaurar. E por que eles não tinham comparecido na primeira chamada? Eles estavam a viver debaixo de uma identidade, mas não exerciam o que a sua identidade, em teoria, lhes adjudicaria como sendo o seu dever e a sua função. Estavam, sou levita, sou netineu, mas eu vou à minha vida. O que? Chamaram para a gente? Ok, vão outros, eu vou à minha vida, mas sou levita e netineu. É o nome ou é que nós somos na realidade? É o nome de sermos filhos de Deus? Somos sacerdócio real? Ou é o que nós vivemos na nossa vida diária, que nós somos na realidade? E eles estavam acomodados. Estas pessoas eram pessoas que tinham conhecimento do chamado, mas simplesmente ignoraram na primeira chamada. Estavam acomodados. Irmãos, eu acredito que nos últimos tempos há muitos netineus acomodados e muitos levitas acomodados. Também não vou te ouvir um amém. Mas pronto, acredito eu. Mas Deus falou-me para trazer esta mensagem à igreja nesta manhã. Há muita gente acomodada. Muito sacerdócio real que não está a exercer o seu sacerdócio. Simplesmente tem um nome, mas não é. Mas nesta manhã, irmãos, o Espírito Santo de Deus está a contender com cada um de nós. Porque eu não acredito que as mensagens são dadas ao acaso. Não acredito. Deus está a fazer nos últimos tempos uma nova, chamada descarada, como fez Esdras. Uma chamada mesmo àqueles, o que é que vocês estão a fazer aí? Levantem-se, edifiquem. Ajudem a edificar, ajudem a restaurar. Não fiquem acomodados debaixo de um nome, mas sejam esse nome, sejam essa identidade que nós temos. Servos do Senhor, aqueles que são chamados para edificar as ruínas antigas,
Ruínas antigas, ruínas de geração em geração, pessoas que perderam a Deus há tempos atrás e correram anos e anos, passaram 80 anos, perderam a sua identidade de geração em geração. Mas, irmãos, nós somos chamados para nós edificarmos de novo essas ruínas que o inimigo destruiu tantas vidas à nossa volta. Desde o Éden, que ele vem fazendo isso, destruindo vidas. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo estaria sobre nós, para nos capacitar, para nos edificar as ruínas de novo. Irmãos, não esperemos a ser recrutados, mas procura oportunidades para te oferecer como voluntário em aquilo que seja necessário na casa do Senhor. Alguém disse que mantermos longe da obra do Senhor é dificultar a obra do Senhor. Perceberam? Manter-nos longe da obra do Senhor é dificultar a obra do Senhor. E às vezes nós pensamos, eu me manter longe que é para também não fazer. Não, já estás a fazer mal a obra do Senhor. Quando tu não colaboras, quando tu não edificas. 1 de Pedro 4:10. Pedro disse, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós na nossa vida, irmãos, nós somos mordomos da despensa, das coisas que o Senhor nos deu, os dons, os talentos, as capacidades, as habilidades. Nós temos que ir à nossa despensa e administrar bem a despensa. Quantos de vocês, quando às vezes vão à despensa, não encontram lá coisas com fecha de caducidade já passada? Manas que estão aqui, normalmente as mulheres é que mexemos mais na despensa, né? E às vezes já tem bicho destruído, não é? Destruído, e depois vão semeando aqueles ovinhos e vão, não é, espalhando, e de repente temos a cozinha cheia de coisas a voar e dizemos, o que aconteceu ali? Vamos abrir, não é? Porque não gastamos, não usamos, não utilizamos. Mana, o que estás a fazer tu com a tua despensa, que diz que é a multiforme graça de Deus? Tu tens a graça de Deus na tua despensa da tua vida e não a usas, não a colocas nas mãos do Mestre. E está ali fechado. Como é? Aleluia. Estas, uma vez que teve este grupo também a incorporar-se à equipa, juntaram-se, não é? Dispostos a servir. O que é que vamos encontrar em Esdras 8:21? O próximo passo é, ok, já temos todos. Ok, já temos um número considerável, podemos continuar a viagem para lá, mas primeiro diz que juntou-os a todos e proclamou jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Para quê? Para nos humilharmos diante da face do nosso Deus e para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Até para usar aquilo que Deus nos dá, nós precisamos de pedir direção a Deus. Jejum e oração. Irmãos, vem em tempos duros. Estamos em tempos muito difíceis. A oração não pode faltar no meio da igreja do Senhor. Não pode, irmãos. Não pode, irmãos. Não pode. A oração não pode faltar. Nós temos que nos juntar para orar. Por que será que é a reunião por vezes menos frequentada? Por que será? Porque o inimigo conhece que a nossa maior arma é a oração.
É na oração que nós recebemos instruções de como vamos usar as coisas. E às vezes tu tens os dons, tu tens as habilidades, irmão, minha irmã, tu tens coisas tremendas que Deus te deu, mas tu não sabes usar. E sabes por quê? Porque não oras para pedir direção. Porque as coisas de Deus não podemos usá-las de qualquer maneira. As coisas de Deus têm que receber direção da parte de Deus para saber o que é que vamos fazer, o como fazer, o que fazer, o quando e o como, tudo vem através da oração. E Esdras diz, agora vamos nos humilhar aqui todos. Porque ele sabia a viagem que eles iam fazer até lá. Eles estavam carregados de ouro e prata, irmãos. Eles estavam carregados de coisas preciosas nas suas mãos para levar para o templo que o próprio Artaxerxes tinha dado. Eles sabiam que uma viagem tão longa, cheia de inimigos à volta, salteadores, pessoas que sabiam que esse povo, estava a sair da Babilônia para ir ao lugar de construção. Eles estavam carregados de riquezas e eles sabiam que se não fosse a proteção de Deus, o inimigo iria roubar toda essa prata, todo esse ouro, todos os utensílios do templo. E é assim que o inimigo trabalha ainda hoje, irmãos. Nesta caminhada em que nós vamos, os inimigos à nossa volta, eles vêm, eles cobiçam, eles nos querem tirar a graça de Deus, eles nos querem tirar os dons, eles nos querem tirar os talentos, para que não edifiquemos. E a primeira coisa então que era preciso era orar. E desde já, digo-vos uma coisa, irmãos, toda primeira sexta do mês, toda primeira sexta-feira do mês, nós estamos em intercessão na casa de oração do Laranjeiro, às 8:30 da noite. Não podes vir a essa hora? Vem às 9:30. Não podes vir às 9:30? Vem às 10. Esta sexta-feira passada nós saímos dali quase à meia-noite. Eu não posso ficar até essa hora. Vais-te embora antes, não faz mal. Mas vem orar. Vem orar. É preciso nós procurarmos ao Senhor. Estamos a viver tempos difíceis, irmãos. E nós precisamos velar para que o inimigo não venha e nos roube aquilo que Deus já nos tem dado. Humilhar-nos para pedir caminho. Humilhar-nos para pedir caminho. Quando nós pedimos caminho, nós humilhamos e dizemos, eu não sei como fazer. O que fazer com isto? Mas eu me humilho, Senhor, e eu te digo, Senhor, ajuda-me, protege-me, dá-me direção. Antes de servir ao Senhor em qualquer área, devemos pedir a Deus a sua direção e proteção, porque quando portamos a responsabilidade de fazer a obra, isto torna atrativo para o inimigo das nossas almas que deseja roubar as riquezas que temos para dar. Bom, e os óculos estão aqui a me chatear. Ainda hoje, a oração nos prepara e nos capacita. É uma oração focada e intencional. E reparem em uma coisa, depois desta oração, Esdras vai receber direção da parte do Senhor. E ele vai separar maiorais, ou seja, chefes determinados dos sacerdotes, neste caso Serebias e Asabias, e depois vai entregar nas mãos destas pessoas ouro, prata e utensílios que tinham sido ofertados e destinados para o serviço na casa do Senhor. E reparem no que diz o versículo 27. Diz que esses utensílios eram desejáveis como o ouro. Muito curioso, não só o ouro era valioso, que era algo material, mas como o utensílio em si. Tudo que Deus nos deu, talentos, dons, são valiosos e têm de ser guardados e cuidados, consagrados e usados para a sua obra. As nossas habilidades e talentos são mais valiosos do que o dinheiro, que a riqueza material que possamos ofertar a Deus. Nós podemos dar dinheiro, sim, mas aquilo que nós podemos dar da nossa vida para Ele é muito mais valioso. Deus nos quer a nós.
mais do que o dinheiro que possamos dar para a sua obra. Deus te quer a ti. Deus quer o teu coração. Deus te quer a ti. Deus quer a tua entrega. Deus está desafiando-nos nesta manhã a entregar o que somos e o que nos foi entregue por Deus, para usarmos na sua obra e sermos bons mordomos, administradores dos dons que nos deu. Reparem, Deus os estava a livrar do cativeiro, do jugo dos outros povos. Isto é tremendo, valioso, irmãos, para serem livres e lhe servirem com os dons que Ele próprio lhes deu. Deus ainda hoje, Ele quer isso conosco. Falando de Jesus, o apóstolo Paulo diz nos Efésios, quando Jesus subiu do alto ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ainda hoje Ele faz a mesma coisa. Ainda hoje Ele quer nos ver livres de coisas que nos estorbam e que nos param em servir. Porque Jesus veio para nos tirar aquilo que nos colocava em servidão, que não nos deixávamos ser livres para servir-lhe. E diz que depois de nos libertar, nos deu dons para lhe servir. A mesma coisa, Ele livrou o povo do cativeiro da Babilônia, estava a livrar e estava a dar dons, estava a dar coisas, utensílios para eles poderem servir na restauração de Judá. Porque Ele diz que deu dons aos homens, e então deu como apóstolos, como profetas, aquilo que há bocadinho leemos, não é? Mas reparem no versículo 28, Esdras lhes disse, consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos. Vigiai e guardai. O Senhor nos diz nesta manhã que nós devemos ser santos, separados, e que os dons que recebemos da sua parte devem ser santos, santificados. Significa que nós podemos dar um uso aos nossos dons e habilidades que não seja santo e agradável ao Senhor. Porque senão não diria consagrai os dons, consagrai os vasos, tudo aquilo. Nós podemos usar os dons e talentos para coisas que não glorificam ao Senhor. Eles não podiam pegar nesses instrumentos e dedicá-los a outra coisa que não trouxesse glória a Deus. O que estamos a fazer com os nossos talentos? Estamos a esconder? Estamos a usar para o nosso proveito? Estamos a usar em coisas que não trazem a glória a Deus? Ok? Eles fazem isso, entrega e continuam a caminhada. E vão chegar a Judá e vão chegar lá sãos e salvos dos inimigos no caminho. E vão celebrar ao Senhor, diz versículos 31 e 32, em agradecimento pela sua proteção. Porque os livrou, não é? Fazem uma grande festa de gratidão ao Senhor. Chegam lá, chegamos com tudo. Cá estamos. Temos muita coisa para fazer. Ninguém nos roubou nada. Está aqui, intacto. Tudo aquilo que nos foi entregue para servir ao Senhor está aqui. Temos isto, bora, vamos trabalhar. E festejaram e agradeceram ao Senhor. E muito bom. Só que Esdras chega lá a Jerusalém. E o que é que vai encontrar? O templo tinha sido construído, não é? Verdade? E uma espécie de cidade já se tinha levantado em volta, entre as ruínas. Mas a pobreza, a opressão, as dificuldades e a desilusão estavam lá sentadas também. Encontravam-se até muito pior do que quando estavam entre os exilados na Babilônia. Estavam fracos, estavam isolados. Os judeus que lá estavam na primeira leva não conseguiam resistir aos ataques dos seus vizinhos, que eram invejosos e que chegavam, destruíam por causa da ausência de muros de proteção, porque não havia nada para proteger, então eles estavam sempre em uma contínua medo, sem proteção. Foi isto que encontrou Esdras lá. Chegaram lá, não é? Há muita coisa para fazer. Por quê? O que aconteceu depois disto? Quando eles se viram que não tinham muros de proteção, eles pensaram, é melhor nós fazermos alianças com os povos que estão aqui à volta
para que não nos ataquem. Como? Como? Sempre se fez as alianças, não é? Com casamentos, certo? Por isso é que diz que de Espanha não vem nem bom vento, nem bom casamento. Os irmãos já ouviram isso, não é? Mas perguntem ao meu marido se isso é verdade, está bem? Vocês sabem que pela história, isso tem a ver com a história, certo? Pelos casamentos, pelas alianças, não é? Por causa da... Não vou dar aqui uma aula de história, não é? Mas pelo casamento se faziam as alianças com os povos. E então o povo que estava lá, aquele remanescente, disse, bora lá, vamos lá casar com as mulheres dos outros e nós vamos fazer aliança e assim eles não vão vir. Porque não temos muros de proteção. Então nós vamos arranjar um muro de proteção. Qual é? Os outros inimigos. Que vão trazer os seus cultos, vão trazer as suas idolatrias, vão trazer os seus deuses para casa, mas não faz mal. Estamos safos. Essa foi a ideia deles, não é? Fazer cedências ao inimigo, não é? Isso era o mesmo que reconhecer que o inimigo é quem nos pode proteger e satisfazer as nossas necessidades de segurança e proteção. Ora, toma. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque às vezes o inimigo nos dá coisas que nós pensamos que são melhores para nós e fazemos cedências. E isto é que eles fizeram naquela altura. Então, o que é que aconteceu? As principais famílias, normalmente as pessoas de mais potência económica, foram as primeiras. Depois foram os sacerdotes, toda a gente, os levitas. Bora lá, vamos a esta estratégia porque isto é que é, não é? E quando Esdras chega lá, ele vai encontrar esta situação, porque Zorobabel, depois de ele, não encontramos nenhum líder ali reconhecido da comunidade que conseguissem, de alguma maneira, liderar espiritualmente, não é? Entretanto, o que acontece? Esdras chegam e mais ou menos passam uns 4 meses, e nesses 4 meses nós devemos pressupor, porque não podia ser de outra maneira, que nesse meio tempo Esdras já iniciou o ensino da palavra. Lembram-se? Dedicado, comprometido, lembram-se? Então ele já tinha começado a pregar a palavra e a ensinar a palavra. Claro, quando ele começa esse ministério, o resultado dessa explicação do ensino da palavra, eles passaram a perceber que o casamento com os habitantes de Canaã era errado e chegaram confessando a Esdras. Olha, desculpa, Esdras 9, 1, 3. Vieram os príncipes do povo a dizer que o povo se tinha misturado com outros povos e não se tinham separado das abominações praticadas pelos outros povos. Eles próprios chegaram a Esdras. Estavam a ouvir a mensagem e disse, a gente fez tudo o contrário. A palavra pregada, ensinada e trazida à vida prática fez isso na vida das pessoas. Por isso é que ainda hoje esta igreja se propõe pregar a palavra, toda ela, toda a palavra, e trazê-la para a vida prática. Trazê-la para a vida prática. Então, eles vêm e reconhecem isso a Esdras. E diz que Esdras, quando ouve aquilo, porque claro, ele estava dedicado, mas ele não tinha noção do que tinha acontecido. Era muita gente, eram 26 mil famílias que lá estavam, ok? Os 2.000 se juntaram aos outros que estavam lá. 26 mil famílias. Acham que Esdras em 4 meses ia conhecer tudo o que acontecia ali? Não havia telemóvel, não havia Facebook, não havia nada disso. Ele precisava muito tempo para perceber o que estava a acontecer ali. Então eles vieram e disseram isto a Esdras. E Esdras diz, quando ouve isto, diz assim, e eu, ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Isso era um sinal de tristeza. De tristeza. Hoje em dia há pouca gente que rasga vestes e que tira pelos da cabeça. No sentido figurado. E precisamos de intercessores que rasguem vestes e que tirem pelos da cabeça e da barba. Não sei se vocês me entendem. Que sintam a tristeza pelo pecado. Em várias ocasiões da história do povo de Deus, vemos como os judeus adoptaram a prática de se casarem com mulheres pagãs. Até Salomão fez isso. Lembram-se?
E reparem, irmãos, a proibição de não casar com mulheres pagãs não tinha a ver com um motivo racial. Os irmãos sabem disso, não é? Não tinha a ver com motivo racial. Até porque nós vemos como Deus vai permitir a incorporação de pessoas que não eram de origem judeia, até na mesma genealogia de Jesus. Nós vemos a Raab, nós vemos a Ruth e por aí fora. Gente que tinham sido netineus. Lembram-se? Originalmente não, mas agora sim. Por causa da graça de Deus. Porque Deus do Antigo Testamento é também um Deus cheio de graça e misericórdia. Porque muitos vemos o Deus do Antigo Testamento como mau, vingativo. Deus é o mesmo, Ele não mudou. E a sua graça e a sua misericórdia era manifesta no Antigo Testamento também com os gentios que queriam esse mesmo Deus. Então, o problema não era mesmo a mulher no sentido racial, é porque com esse casamento eles iriam trazer costumes, idolatrias e deuses que ele iriam desviar do único Deus verdadeiro. Esse era o problema. E quantas vezes nós vivemos isto até mesmo dentro da igreja, não é? Mistura. Então ele vai orar. E vai fazer uma oração tremenda, irmãos, que eu vos aconselho que vocês leiam em casa com calma. Esdras 9, do 6 a 15. Há 3 elementos, eu não vou ler a oração que não temos tempo. Há 3 elementos na oração. Nessa oração, ele vai reconhecer a situação de pecado do povo e que esse pecado é algo mesmo grave e sério. Não era um pecadito. Percebem? Era algo sério. O pecado no meio do povo era algo sério. Era algo grave. Ele vai reconhecer isso. Diz: estou confuso, envergonhado. As nossas iniquidades se multiplicaram e a nossa culpa tem crescido. E estamos assim por causa daquilo que nós fizemos. Diz que por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes. Eles reconheceu que eles estavam naquela situação por causa do pecado. Então a segunda coisa que ele vai fazer é ensinar que o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Separação de Deus. 3, mas mesmo assim, ele vai reconhecer que Deus lhes concedeu a graça de guardar a nação por causa de que ele era fiel às suas promessas. É isto que tem a oração de Esdras, irmãos. Meus queridos, é este tipo de oração que nós temos que orar ainda hoje. Se somos objetivos perante Deus, Esdras era inocente deste pecado. Era ou não era? Esdras era uma pessoa aplicada à palavra, estava comprometida, dedicada, ele vivia a palavra. Como é que ele vai falar aqui na primeira pessoa do plural? Nós, nossas, nossos. Mas ele estava a interceder e ele estava a identificar-se completamente com aquele povo que amava. Intercessor tremendo. Ele sentiu a dor do pecado como se fosse sua. E essa postura, meus queridos irmãos, se só levas esta frase de aqui, já valeu. Essa postura do verdadeiro sacerdócio, que é raramente experimentado, alguém que se coloca na brecha que outros abriram, tal como Jesus fez. Esse sacerdócio, seremos nós capazes disto? Seremos nós capazes de colocar-nos na brecha do pecado que outro abriu? Jesus fez isso. Ele se colocou na brecha do nosso pecado, o pecado que nós praticamos. Nós abrimos a brecha, irmãos, e na nossa vida, nos nossos muros, na nossa vida, muitas vezes nós abrimos brecha, mas Jesus Cristo, Ele colocou-se na brecha uma vez por todas, aleluia,
e colocou-se como sumo sacerdote, com um sacerdócio, aleluia. Ele era puro, ele era inocente, ele não tinha cometido pecado, mas ele se colocou na brecha por nós. Hoje nós precisamos de intercessores, pessoas que se levantam e se colocam na brecha do pecado do outro. Isso não é fácil, meus queridos, porque nós dizemos, não é nosso, não é meu, é dele. Mas se Jesus tivesse dito isso de nós não estávamos aqui hoje. O quê, Pai? E eu vou morrer por eles? Eu não. Eu sou santo, eu sou puro, eu sou inocente. Não foi isso que Esdras fez. Se nós queremos ver restauração, irmãos, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, na nossa sociedade, enquanto estamos aqui, que o tempo é pouco, nós precisamos nos colocar na brecha e interceder. E diz que então essa postura que ele tem vai levá-lo a uma confissão. A primeira condição para o perdão é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a maldade. Então, enquanto ele ora, enquanto ele estava a orar, o povo começa a chorar, a chegar e a orar junto de ele, dando conta da sua desobediência de Deus. E de facto, irmãos, esse momento deve ter sido muito amargo, porque eles chegaram-se ali e eles viram que realmente estavam fora da vontade de Deus. Muitos deles estavam fora da vontade de Deus e muitos estavam a ser prejudicados. Tinham se mantido puros, mas estavam a ser prejudicados por causa do pecado dos outros. Perceberam? E chegaram lá e começaram a chorar. E um momento amargo mesmo. Temos ali esposas inocentes, temos filhos inocentes. E nesse momento, irmãos, se vai levantar um homem, Secanias, filho de Giel, e acode para ajudar a Esdras como porta-voz voluntário do povo. E este homem rendeu-se por completo perante a confissão de Esdras e vai acrescentar algo muito importante. Ok, Esdras, eu concordo com tudo que tu disseste, eu concordo com isso tudo, mas eu vou acrescentar mais uma frase: ainda há esperança para Israel. Esdras 10:2, ainda há esperança, diz ele. Não está tudo perdido. Esta foi uma resolução geral do povo. Ele foi porta-voz, mas requeriu algo de tempo e tiveram que enfrentar algumas dificuldades antes de aplicar. Enquanto Esdras estava em retiro orando e intercedendo, há um intervalo na palavra de meses em que Esdras e os seus conselheiros vão amadurecer o plano. Como é que vamos fazer agora? O que vai acontecer com estas mulheres? Os seus filhos? Até houve oposição a esta medida. Alguns não queriam. Mas no fim, eles concederam o divórcio àquelas mulheres. As esposas foram devolvidas aos seus pais com o pleno direito de voltar a casar, com a dote, para eles se poderem manter com os seus filhos para sobreviverem. E os sacerdotes e os levitas não escaparam também a isto. Todos eles fizeram isto. Casamentos mistos são desfeitos. E nós podemos pensar assim, irmãos, e com certeza aqui há alguma cabecinha na sala que está a pensar assim. Eu também já devo confessar que também pensei assim, ok? Que medida extrema. Exagero, não é? Era preciso tanto. Eles decidiram largar essas mulheres depois de terem dado tudo o que elas precisavam para viver com os seus filhos. Foi voluntária. E segundo a palavra que ficou aqui registrada, afetou as 113 famílias das 29.000 famílias que estavam lá. 113 famílias das 29.000. Já repararam como só um pouquinho pode afetar a muito? Porque quando nós lemos isto, pensamos, pronto, os homens ficaram todos sem mulheres. Os 29.000 ficaram todos ali sozinhos outra vez. Não. 113 de 29.000. Eles deixaram ir. A questão aqui, irmãos, e Deus inspirou isto, e Deus moveu isto, é porque o povo de Israel precisava de recuperar a sua identidade em Deus. Antes de reconstruir, seja o que for,
E isto continua a ser válido para nós, como povo de Deus. E atenção, irmãos, isto não significa que as pessoas casadas com não crentes devem abandonar os seus cônjuges, está bem? Não tomem agora isto e dizem, epa, pronto, vou para casa, que a irmã Mari disse que era uma medida extrema, mas era necessária. Eram só 113 de 29 mil famílias. E eu agora vou me divorciar porque o meu cônjuge... Não, não é nada disso. Ok? Nada disso. Isto tem a ver com reconhecer a identidade, recuperar. Agora reparem o que impulsionou esta reforma, estou a terminar, esta santificação do povo foi o ensino da palavra de Deus. Lembram-se? Santificados pela verdade? Porque Esdras tinha-se preparado o coração para buscar, cumprir e ensinar. O estudo e aplicação da palavra de Deus conduz a um avivamento e a uma santificação do povo, meus queridos. O que disse Jesus antes de ir embora? Referindo-se a nós. Porque Jesus orou por ti, sabias? Tu sabias que Jesus orou por ti? Orou. E ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus que nos purifica. Todo este processo de purificação dos sacerdotes, levitas e povo levou um ano para eles tomarem essa medida. 1 ano. É um processo de santificação.